Olá amigo, eu sou o pastor Gilberto Tais e eu vim aqui para te dar as boas-vindas ao nosso canal Fé ou Fideísmo. Esse canal existe para você, para levar até você conteúdo bíblico, teológico, arqueológico, mensagens inspiradoras que tocam o coração e que nos preparam para a eternidade. Portanto, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação das novas postagens do canal. Então, que Deus te abençoe e que o conteúdo deste canal possa enriquecer a sua vida. Olá, meus queridos amigos, boa noite para vocês, é bom estar com vocês. Nós estamos começando aqui mais um vídeo muitíssimo interessante, um vídeo muito importante para você que é adventista do sétimo dia, você que, quem sabe, quer conhecer um pouco mais sobre a Igreja Adventista, está aí estudando sobre as nossas doutrinas. Nós temos convidados especiais, eu quero apresentar aqui logo para vocês quem é que vai estar com a gente aqui hoje. Olha que maravilha! Nós seremos dois entrevistadores e nós vamos entrevistar uma pessoa especial. Eu e o pastor Gilberto Tais vamos entrevistar o nosso querido amigo Elton Queiroz. Tá? Ele escreveu um livro recentemente, um livro excelente, fantástico, que trabalha uma das doutrinas principais do Adventismo, uma doutrina basilar. E a gente vai conversar então sobre este livro, ele vai falar um pouquinho para a gente. Então, fica com a gente até o final, eu tenho certeza que este vídeo vai ser uma bênção na sua vida. Pastor Gilberto, vamos começar, eu vou fazer uma oração para nós começarmos, e aí você já faz a primeira pergunta para o nosso entrevistado de hoje, pode ser? Vamos lá então, vamos orar. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão ao Senhor por estarmos aqui reunidos para falarmos de uma doutrina tão importante, uma doutrina basilar da Igreja Adventista do sétimo dia. Pedimos a tua orientação, teu Espírito Santo neste momento, que o Senhor nos use e que o Senhor use poderosamente pastor Elton, para que ele possa transmitir aquilo que ele estudou, aquilo que ele preparou. Este livro que ele escreveu, com certeza vai abençoar a vida de muita gente. Permaneça conosco nesta live em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, boa noite a todos os amigos que estão conectados com a gente aí. Que a graça do Senhor possa ser abundante sobre a vida de todos vocês. Aproveite e se inscreva aí no canal do pastor Eleazar, Fala Sério Pastor. E também se inscreva no meu canal Fé ou Fideísmo lá no YouTube. Não esqueça de ativar o sininho e não esqueça também de dar like nesse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante para o público, né? Bora lá fazer isso agora? O pastor Elton, eu já conheço ele de algum tempo. Meu colega aí, né, de pós-graduação em História e Arqueologia. Amigo de estudos, né? Pois é, um prazer estar contigo aqui. Parabéns pela publicação prazer desse livro que vai ser de uma contribuição tremenda para a igreja e para a teologia contemporânea, tá bem, amigo? Mas vamos lá, a primeira pergunta então, já que o Eleazar me incumbiu dessa missão, fale um pouco sobre você. Quem é Elton Queiroz? O que você faz da vida? Onde estudou e etc. Em primeiro lugar, boa noite a todos que nos assistem por esses canais de alta relevância no conhecimento da palavra de Deus. Elton Queiroz é um adventista de berço, nasceu literalmente em berço adventista, não é? Nasceu no Hospital Adventista de Belém em 1982, mais precisamente no dia 25 de janeiro. Sou adventista durante todos os meus anos de vida. E todos esses anos de adventismo eu sempre fui muito ligado à igreja, né? Sempre fui muito apegado às atividades da igreja, sou apaixonado pela música da igreja, sou um quarteteiro de carteirinha, não é? Isso que alguns já me conhecem por aí de outras praias, digamos assim. Fui fazer teologia no NASP em 2004, depois fiz um curso de filosofia, fiz uma pós-graduação lá no NASP mesmo, depois fiz uma pós-graduação numa faculdade batista, encarei um mestrado na PUC,
E sou apaixonado pelos estudos. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, teologia bíblica é uma das minhas paixões. No decorrer dos tempos, aí surgiu essa oportunidade para a gente escrever esse livro, e está aí. Espero que o público goste da leitura e aprenda mais sobre o texto bíblico de Daniel, capítulo 8. Áudio, Eleazar. Pastor Eleazar, o seu áudio está desativado. Maravilha, excelência. Então você aí já desvendou o mistério. Nós vamos falar de Daniel capítulo 8. Que bênção. De fato, esse é um capítulo importantíssimo dentro da nossa teologia. Eu queria que você falasse assim em poucas palavras. Então, qual o conteúdo desse livro? O que esse livro que você escreveu vai abordar? Qual aspecto ali de Daniel capítulo 8 que você vai tratar? Um dos muitos assuntos de Daniel capítulo 8, como o santuário, por exemplo, um chama bastante atenção, que é um chifre pequeno, que aparece, ou a ponta pequena, como alguns preferem falar, que aparece naquele capítulo e faz algumas coisas ruins contra o povo de Deus, contra o santuário de Deus. E identificar este chifre é algo fundamental para nós entendermos a dinâmica do capítulo. O livro, que foi lançado há menos de uma semana, ele trata basicamente de dois assuntos. O primeiro deles é apresentar a compreensão adventista tradicional acerca da identidade deste chifre, só que ao mesmo tempo vem um segundo propósito, que é responder às alegações de pessoas que querem fazer uma revisão dessa postura. Não é? Existem poucos adventistas, mas alguns fazem bastante barulho, que tendem a interpretar este chifre pequeno como o rei Seleucida, que viveu ali no 2º século a.C., Antíoco IV Epifânio. E vez ou outra surgem vozes dentro do adventismo batendo nesta tecla. Não é? Vez ou outra surgem aqueles que tentam impor essa tese nos círculos adventistas. O livro tem um duplo propósito: responder às alegações, as principais alegações destes que se levantam para falar deste assunto, e apresentar o ponto de vista adventista tradicional acerca deste assunto. Eu estou convencido que o posicionamento adventista é sólido, muito consistente quando analisado à luz do texto bíblico em suas línguas originais. Amém. Ótimo, excelente, viu? Excelente. Agora, me diga uma coisa, pastor Elton. Por que você resolveu escrever esse livro? Qual a história por trás dos bastidores aí? O que está nos bastidores desse livro aí? Muito bem, deixa eu contar a história para vocês, então. Ali em meados de 2019, eu estava pensando em escrever um livro sobre a Bíblia White. Em 2019, essa Bíblia foi lançada. Não é uma Bíblia, deixar claro aqui para os nossos telespectadores. Merece, viu? Merece. Merece um... Não é uma Bíblia que tem o selo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma Bíblia publicada aí por movimentos mais sectários da Igreja, que não leva o selo da nossa Igreja. Mas em 2019 essa Bíblia foi lançada e começou a fazer barulho. Eu queria aproveitar o momento, em 2019, para escrever algo sobre interpretação bíblica, sobre crítica textual, tomando esta Bíblia como referência. Mas começando com algumas pessoas, eu cheguei a escrever uns 4 capítulos do livro que viria a ser, né, e acabou não sendo. Começando com algumas pessoas, elas me orientaram: você acha que um livro atrelado à Bíblia White não vai ter pouco tempo de relevância? Seria uma forma indireta de fazer propaganda da própria Bíblia White. E hoje eu estou convencido que sim. Hoje pouca gente já fala na Bíblia White, e se meu livro estivesse preso à Bíblia White, talvez ele começasse a perder também relevância. Mas eu estava com vontade de escrever alguma coisa. Finalzinho de 2019, nós estávamos nos preparando para estudar a lição de escola sabatina de Daniel. Não é? Nós íamos estudar sobre Daniel no primeiro trimestre de 2020, se não me falha a memória. E algumas pessoas começaram a vir me perguntar, em particular: pastor, tira essa dúvida aqui. Existem teólogos adventistas falando que Daniel não é assim como a igreja entende. E eu começava a sanar essas dúvidas em nível particular. Mas aí apareceu um rapaz, acho que o Eleazar conhece, Reginaldo, e me fez um apelo: escreva uma resposta aí para o André Reis, que era um dos que defendia esse ponto de vista, que defende esse ponto de vista. E daí surgiu a ideia de escrever um livro. A princípio, escreveria apenas um artigo, mas no meio do percurso eu vi que seria necessário um livro
dada a realidade da situação. E foi assim que saiu esse livro, está na mão dos leitores hoje em dia, pronto para ser lido, quem desejar. Bênção pura, excelência, bênção pura. Você depois já pode dizer o nome do livro, como que as pessoas podem encontrar o seu livro. Nós temos aqui, eu e o pastor Gilberto Tais, em torno aí de uns 40 mil inscritos, juntando os nossos canais aí, mais que isso, mais de 40 mil pessoas, e podem eventualmente querer, olha, eu queria conhecer o livro, e você quero ter acesso a esse livro. Então você já, na próxima pergunta que vai responder, já pode também falar um pouco sobre isso daí. Excelência, nós sabemos que assim, esse é um problema que boa parte dos evangélicos tem em relação a Daniel 8, praticamente apenas a Igreja Adventista enxerga Daniel capítulo 8 e o chifre pequeno ali, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel como algo ainda depois de Cristo e não como uma referência a um rei Seleucus, da Antíoco IV, enfim. Mas boa parte do mundo evangélico acredita assim, como você ventilou no seu comentário anterior. Alguns também, algumas mentes aí isoladas dentro da Igreja Adventista começaram a, quem sabe por influências aí evangélicas ou alguma outra influência, a dizer a mesma coisa, a defender essas ideias aí de que fosse um rei. Entre eles você mencionou o André Reis. Qual é a principal falácia defendida no texto do André Reis no que diz respeito à doutrina aí que está presente em Daniel 8? Eu destacaria a incoerência. Deixa eu apresentar para vocês melhor esse ponto de vista. O livro está distribuído em 7 capítulos e cada tópico do livro tem um título, é indicado o número de um erro e um título, não é? Eu destacaria aqui a coerência. Veja, André Reis vai formular seu ponto de vista de que o chifre pequeno é antigo, alegando que nós, adventistas tradicionais, erramos porque lemos Daniel capítulo 8, iluminado pelos capítulos 2 e 7. Na visão do André Reis, isso é um erro. As palavras literais dele, o capítulo 8 contém informações para se sustentar sozinho, sem pressuposições dos capítulos 2 e do capítulo 7. Ou mesmo, essa é a fala de André Reis. Eu quase abri aspas. Então, o repete e amplia, para ele não existe na literatura daniélica. Ele fala de Daniel 8 como um capítulo independente, sem os capítulos 2 e o capítulo 7. Muito bem. Se você acha que o capítulo 8 deve ser lido de maneira independente dos capítulos 2 e capítulo 7, então as informações do capítulo 2 e do capítulo 7 não devem ter relevância alguma na formulação de argumentos para identificar a identidade do chifre pequeno em Daniel capítulo 8. Concordam comigo? Isso é coerência? Mas um dos principais erros ou equívocos das alegações de André Reis é que muitos argumentos contra o entendimento tradicional vão ser formulados com base no capítulo 7, principalmente. André Reis fala de um padrão tipológico, por exemplo, ele alega que no capítulo 7, chifres só procedem de chifres. Portanto, no capítulo 8, o chifre não pode proceder de ventos, tem que obrigatoriamente proceder de um outro chifre. E uma das críticas que eu faço, ora, se o capítulo 8 tem informações para sustentar sozinho, o padrão tipológico do capítulo 7 é irrelevante para eliminar o capítulo 8. Nós precisamos de uma explicação interna no capítulo 8. E eu apresento essas explicações internas. Uma das propostas do livro é defender o ponto de vista tradicional quase que exclusivamente no capítulo 8. Defender a essência do ponto de vista tradicional apenas com base no capítulo 8. Princípio de ano, por exemplo. A gente gosta de recorrer a textos como Números, Ezequiel. Eu tento mostrar que o próprio capítulo 8, independentemente de outros textos, já fornece informações suficientes para que nós venhamos a concluir que são 2.300 anos, 1.150 dias, como quem opta por Antíoco prefere. Ótimo, excelente. Agora eu conheço bem o André Reis, conheço bem ele, já de longas datas, né? Eu queria então fazer uma pergunta bem curiosa a você. Nossa. Pastor Elton, qual a diferença de um Ford para um Reis? Olha, muita diferença. Não sei se nossos telespectadores sabem quem foi Desmond Ford.
Eu imagino que vocês já devem ter feito algum vídeo, não sei, mas permitam, se vocês já falaram sobre isso, me permitam ser um pouco redundante para vocês. A identificação do chifre pequeno em Daniel como Roma existe desde as origens da Igreja Adventista. Sempre nós identificamos o chifre pequeno como Roma. Mesmo antes da fundação oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os adventistas que saíram daquele movimento milerita já identificavam o chifre pequeno como Roma. Mas durante décadas, a Igreja Adventista já tem mais de um século de existência, durante décadas, vez ou outra surgiram vozes para tentar mudar essa visão tradicional. E, sem dúvida, um daqueles que mais impactou esta compreensão tradicional foi Desmond Ford. Na passagem ali da década de 70 para 80, as ideias de Desmond Ford ganharam muito eco dentro do movimento, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desmond Ford era professor de teologia na nossa universidade em Avondale, na Austrália. Curiosidade, mesma universidade onde André Reis obteve seu título de PhD. E Ford foi ser aluno nada mais nada menos do que F.F. Bruce, na Universidade de Manchester, se não me falha a memória. F.F. Bruce foi um grande escritor de Novo Testamento. Por isso eu disse para você, pastor Léo, ainda que houve realmente influência evangélica. E Ford acabou trazendo algumas ideias não adventistas para dentro do adventismo. Só que vejam, curiosamente, Desmond Ford, apesar de nós não concordarmos com suas ideias, deu grandes contribuições para a Igreja Adventista. As críticas que Desmond Ford apresentou fizeram com que o nosso posicionamento tradicional amadurecesse, progredisse e encontrasse resposta para algumas lacunas. Depois de Desmond Ford, nós fomos obrigados a achar um ponto de equilíbrio mais preciso entre um evangelho de salvação pela graça, mediante a fé, e a convicção de que Cristo está no santuário celestial neste momento, realizando um trabalho sumo sacerdotal. As alegações de Ford nos motivaram, nos induziram a buscar um ponto de equilíbrio maior entre essas duas verdades, entre esses dois pilares das crenças adventistas. Por incrível que pareça, apesar de não concordarmos com sua tese, Ford trouxe contribuições para o adventismo. André Reis, como você vai ver no livro, tenta dar prosseguimento às ideias de Desmond Ford, tenta levar adiante algumas de suas principais ideias. Só que eu, particularmente, aqui é uma opinião minha, né, o leitor do artigo, o leitor do livro é quem vai ter que concluir, eu não achei os argumentos de André Reis convincentes. Um artigo de apenas 8 páginas, a identidade do Chifre Pequeno Daniel 8, uma leitura atualizada, uma leitura adventista atualizada, esse é o título do artigo, apenas 8 páginas, eu pude detectar ali mais de 40 erros, né, mais de 40 imprecisões. Então, acho que André Reis, ao contrário de Ford, tem contribuído muito pouco para que a Igreja Adventista progrida em seu conhecimento da verdade bíblica. Isso faz uma grande diferença entre Desmond Ford e André Reis. Eu compartilho do pensamento, viu? Eu compartilho do pensamento também. Não vi qualquer luz significativa no artigo do André Reis. Só que o artigo que fez barulho, né? Fez barulho, né? Sim, sim. Ele escreveu para um público mais não especializado, muita gente leu aquilo e achou muito bom. Isso daí é uma resposta justamente para essas pessoas que leram esse artigo. Com certeza. Mas a verdade é que, assim, hoje qualquer pessoa que demonstra conhecer um pouquinho o hebraico, mesmo que de maneira... Nem conheça, basta dizer no hebraico é assim. É verdade. Bota um termo hebraico lá e tem um monte de gente que já fica impressionado, não é? Eu fiz um vídeo, acredito que o pastor Gilberto Tais também já tenha feito no meu canal, Fala Sério Pastor, Antíoco Epifânio ou Roma. E a gente vai mostrando ali, eu enumerei 20 razões porque Antíoco Epifânio não pode... Não preenche os requisitos. Não existe possibilidade, é impossível, não é que dizer assim, há uma possibilidade, tem essa possibilidade para um lado, mas também tem a possibilidade para o outro. Quando você analisa, você vê que é impossível.
Olha que eu não sou muito fã de ser absolutista, mas eu concordo com você, é impossível ser Antíoco Epifânio. Eu também fiz um vídeo falando sobre por que Antíoco Epifânio não pode ser a ponta pequena. Vários evangélicos, inclusive teve pastor evangélico que assistiu o vídeo e mandou um feedback para mim dizendo: pastor, muito obrigado, agora entendi, de fato não tem como ser a ponta pequena Antíoco Epifânio, para você ter uma ideia, né? Para você ter uma ideia. Agora, o Eleazar estava falando. Um dos capítulos do livro fala sobre a origem dessa ideia, inclusive. Fala sobre a origem dessa ideia. Excelente. Olha, é aquela história. Eu vou completar o que você estava falando aí. Em terra de cego, quem enxerga 1% de um olho é rei. Tem um olho, é rei. 1% de um olho é rei. É rei? Certo. Vamos lá. Eu não aguentei. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Olha, eu conversava há um tempo atrás, Elton, sobre este assunto com um amigo, e ele falava para mim o seguinte: Eleazar, vamos trabalhar com a lógica. E ele falava assim para mim: qual é a lógica que tem um chifre vir dos ventos, dos pontos cardeais? Não existe lógica. Não tá vendo que é muito mais lógico o chifre nascer do outro chifre? Aí eu fiz: cara, só tem um problema na tua teoria. O quê? Você tá buscando lógica numa literatura que não busca a lógica. Então vamos buscar a lógica em alguns animais saindo de dentro do mar: um leão com asas, um leopardo com 4 cabeças, um animal terrível e espantoso com 10 chifres de ferro, e um dos chifres ele cresce, derruba 3, e esse chifre tem boca, tem olhos, e ele cresce, chega lá no céu, briga com o povo lá do céu, com os santos, e faz guerra contra os santos aqui na terra, e vai até o príncipe do exército. Quer dizer, isso também no capítulo 8, quer dizer, você tem lógica, me fala da lógica disso daí. Ele fez: não tem lógica. Ele disse: então o livro de Daniel não está preocupado com a logicidade, ele não está preocupado em ser lógico para você, ele está preocupado em transmitir a profecia. E falando sobre essa estrutura do livro, pode falar, Excelência. E o mais, talvez, eu concordo 100% com o que você falou, mas o mais visível para todos nós é que o texto é quem diz. Foi o que procedeu dos ventos, não dos chifres. É o que o texto diz. Seja lógico e lógico. Não é uma questão de lógica, não, lógico. Exatamente, é o que o texto diz. O André Reis, inclusive, formula esse argumento. Chifre só pode proceder de chifre. Mas, engraçado, no próprio capítulo 8, tanto o bode quanto o carneiro, símbolos para o Império Medo-Persa e grego, procedem de pontos cardeais. Então, por que o problema é que o chifre pequeno também não proceda de um dos pontos cardeais? O próprio capítulo 8 já nos dá essa informação, você entende? Por isso que eu falo da coerência, né? A coerência interna com o próprio capítulo 8. E levando-se em consideração que animal é uma representação de reino, tanto quanto o chifre também é representação de reino, então, quer dizer, o animal pode proceder dos pontos cardeais, ou seja, um reino vem dos pontos cardeais. Agora, um chifre, que representa também reino, não pode. Sobre essa questão o reino só pode vir do outro reino. Não existe. Sobre lógica, sobre isso aí que a gente acabou de comentar, e você falou sobre o texto. Fala um pouquinho pra gente, então, sobre a estrutura do texto, sobre essa estrutura literária ali de Daniel. Veja, Daniel capítulo 8 basicamente tem 2 blocos bem distintos. Um bloco em que o profeta contempla a visão. Esse bloco vai desde o verso 1 até o verso 9, se não me falha a memória. É o primeiro bloco, onde Daniel, até o verso 14, desculpem, onde Daniel contempla os eventos descritos na visão. A visão se encerra, Daniel fala ali no verso 15, que a visão se encerrou, e Daniel escuta agora um diálogo de 2 homens santos falando sobre esta visão. E a partir de então, agora aparece um ser angelical que vem explicar a visão para Daniel. Então, aliás, essa é uma das coisas que eu falo no livro. Já que a alegação do André Reis é que o capítulo 8 não tem informação suficiente para sustentar sozinho, independente dos capítulos 2 e 7, eu falo que se nós tirássemos o capítulo 8 de Daniel da Bíblia, ainda assim ele seria um capítulo compreensível, relativamente compreensível. Por quê? Porque nós temos 2 blocos distintos, claros no capítulo 8. Uma visão e uma explicação para a visão. O leitor de Daniel vê com todas as letras de uma leitura até rápida e superficial do capítulo 8.
Daniel contempla uma visão e depois tem uma explicação da visão, onde um ser angelical vai explicar quase todos os símbolos para o profeta. Aquela seção entre os versos 10 e 14, ela não é explicada, né? Aí sim nós teríamos que cavar um pouquinho mais para entender o que aqueles pontos do verso 10 a 14 querem dizer, com base apenas no próprio capítulo 8 de Daniel. Excelente, meu amigo, excelente, viu? De fato, o livro de Daniel, ele não é assim tão difícil de ser estudado, compreendido, né? Com exceção de algumas partes que são mais peculiares. Mas entre, por exemplo, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, sem dúvida, é mais acessível à compreensão, porque, como você disse, né, são duas sessões, uma sessão de visão e outra de explanação, de explicação. Muitas das vezes o próprio anjo vai dar essa explanação, como aconteceu ali em diversos capítulos. Meu amigo, meus parabéns pelo material. Com certeza vai ser um material que vai trazer muito enriquecimento, vai fortalecer muito essa estrutura de pensamento que a igreja, inclusive, sustenta, tem já por muito tempo, né? Os nossos principais teólogos desfrutam, na maior parte, de forma assim, muito harmoniosa quanto a essa questão, né? A nossa própria literatura, essa série do Holbrook, por exemplo, também traz alguma coisa, né? Então, eu acho que seria bom você repetir, antes de você fazer as considerações finais, eu acho que seria bom você repetir aí como que as pessoas conseguem ter acesso a esse material, como elas conseguem para degustar. Eu nem falei, na realidade, até esqueci de falar. Pois é. Mas é bom falar. Obrigado porque você nos lembrou, pastor Gilberto. Veja, esse livro foi uma ideia minha. Há uma página no Facebook que eu curto, sigo e gosto muito dos textos publicados ali, que é a página Reação Adventista. E já ventilamos essas ideias de transformar algum dia o Reação numa editora, para publicar livros como qualquer outra editora. Então eu sugeri para eles abraçaram a ideia de que esse livro poderia ser publicado com o logo do Reação Adventista. Esse foi o primeiro livro publicado pelo Reação Adventista. Né? Tive até uma responsabilidade, um prazer de ser pioneiro nesse projeto aí. Você pode obter esse livro de forma gratuita, em formato PDF, na página do Reação Adventista. Você vai lá no Facebook, procure a página Reação Adventista, você vai curtir, você vai seguir, e lá vai haver instruções para você baixar o livro em formato digital, formato PDF. Você vai poder ler no seu computador, no seu celular, no seu tablet, em qualquer outro mecanismo digital. Agora, se você quiser contribuir com o projeto, para que um dia o Reação se torne uma editora, você vai lá no Amazon, né, e vai comprar o livro por apenas R$11. O Amazon exige um preço mínimo. Eu tive que colocar o mínimo lá de $2. Hoje está na casa dos R$11. Esse dinheiro vai ser doado para o Reação, para que daqui a um tempo nós vejamos o Reação publicando livros bons de teologia para o público em geral. Essas são as duas formas de você obter o livro. Ele está disponível aí para você. Qual o nome? A pessoa chega lá no Amazon, ele pesquisa por qual nome? A identidade do chifre pequeno em Daniel 8. Aí vem um subtítulo: Uma resposta adventista à leitura atualizada de André Reis. Se você for lá no Amazon, você vai encontrar esse livro. Você pode baixar no seu Kindle, ler no próprio aparelho da Amazon, ou ler no seu celular ou no seu tablet pelo Amazon Kindle. Ótimo. Maravilha. Ótimo. Excelência, para que algumas pessoas não pensem assim, foi um trabalho assim, mais ou menos, será que teve uma pesquisa mesmo? Fala só pra gente a quantidade de páginas que você escreveu. Mais de 400, para ser preciso, mais 415, se não me falha a memória. As 415 páginas, né? Então, quer dizer, o indivíduo propõe uma leitura atualizada para uma doutrina adventista, escreve 8 páginas, contendo o que você contou ali, foram 20 erros. 20 erros? Para ser mais preciso, 49. 49 erros. 40. Então, aí você produziu uma página, 10 páginas para cada erro aí, 400 e... Exatamente. A começar pelo título. A primeira crítica que eu faço é o título do artigo, leitura atualizada. Você não pode atualizar nada com o que é mais antigo. Não faz sentido, né? Boa. Então, pastor Elton, qual a mensagem ou conselho que você daria, essa é a última pergunta, qual então é a mensagem ou conselho que você daria para essa galera aí sedenta por conhecimento, por este assunto inclusive? Que sugestão você daria? Que conselho você daria?
Dois conselhos. Obrigado por essa pergunta, pastor Gilberto. Dois conselhos. Primeiro deles, você tem um ponto de vista, não mude seu ponto de vista na primeira crítica que você escuta ao seu ponto de vista. Não é? Na internet nós encontramos críticas para todos os gostos, para todos os lados. Então, se você tem um ponto de vista, você está em processo de formação de uma opinião, formando uma opinião sobre o assunto, e você escuta uma crítica aparentemente consistente, não mude automaticamente. Pondere, reflita mais sobre a crítica, reflita mais sobre a sua opinião, sobre o seu ponto de vista, antes de mudar, antes de decidir. Eu encontro muitas pessoas formando opinião e mudando de opinião na internet com base em memes, por incrível que pareça. E os memes têm um poder fantástico de criar impacto, não é? Apresenta uma argumentação lógica com uma imagem, aquilo espanta, aquilo impressiona, e muitas pessoas formam opinião ou mudam de opinião com base apenas nisso. Então, o primeiro conselho que eu dou para você, telespectador, antes de mudar de opinião, reflita bastante sobre a crítica. Mastigue, se alimente, internalize a crítica, para que você perceba a consistência dela. E agora vamos ao segundo conselho. Se você está em processo de formação de opinião, você precisa estudar. Aliás, uma das coisas que você vai ler no livro, caso leia, é que você não se contente com as minhas próprias explicações. Uma das coisas que o livro faz é mostrar literatura para você ler, outras literaturas para você ler e formar a sua opinião, para você se aprofundar no assunto. O conhecimento tem níveis. Existe um nível superficial de conhecimento e existem níveis mais profundos de conhecimento. Então, em que nível você está? Você quer estar no nível mais profundo? Então, isso requer mais estudo. Isso requer mais tempo. Então, meu conselho para todos é que vocês sejam pacientes ao estudar o assunto, ao formar opinião, não sejam apressados e dediquem tempo e esforço para aprender. E com o passar dos anos, isso só trará benefícios para todos nós. Elton, eu fiquei assim feliz, de fato. Aqui foi um tempo reduzido essa live, é mais para deixar um gostinho para você que está do lado de lá. O que eu posso encontrar mais? É só um aperitivo de entrada, né? Você vai ao restaurante, só experimenta assim para ver se é o prato principal. Como você falou de outros materiais, e uma das coisas que você apontou como positivo em Desmond Ford, e assim, venhamos e convenhamos, né? Desmond Ford, ele, apesar de todos os seus erros, e nós não concordamos com muita coisa que Desmond Ford diz, ele foi um doutor respeitado na igreja adventista, né? Então nós estamos falando de uma pessoa que foi respeitada, de uma pessoa que trouxe a sua contribuição e que em algum momento se perdeu nas ideias. Se perdeu. Nós não estamos falando de uma pessoa que surge agora e escreve 8 páginas e fez a revisão adventista. Não, Desmond Ford atualizou todo o entendimento adventista. Não, isso é impossível. Mas assim, aí você disse que existem outras. Uma contribuição que o Desmond Ford deu foi justamente. Eu gostaria de mencionar a série Darkon, porque foi baseado nas ideias de Desmond Ford, porque Desmond Ford questionou que a igreja adventista se viu obrigada a fazer produzir material específico. E material de qualidade extrema. Eu digo uma coisa, desde que o Darkon foi feito, até hoje ele não foi refutado. Nunca se refutou a série Darkon por ninguém. Ninguém conseguiu refutar, seja evangélico, seja quem for, quem quer fazer revisão, não conseguiu refutar a série Darkon, dada a profundidade com que foi escrito. Então, eu queria, aproveitando o ensejo que você falou de não ficar apenas nas suas palavras, por favor, adquira o livro do pastor Elton, esse material, mas não deixe de conhecer esses materiais que eu vou apresentar aqui agora. Olha só, Interpretação Profética, isso é da série Darkon. Esse é um, olha só, esse daqui é outro, já que o pastor Gilberto está mostrando, tá? 70 semanas, materiais, esse daqui é outro, Estudos de Daniel, traduzido para o português, ele parou, vou continuar. Tem esse outro aqui, A Luz de Hebreus, e você tem esse outro aqui, Estudos sobre Apocalipse. Então, olha, Estudos sobre Apocalipse, A Luz de Hebreus, As 70 Semanas, a Interpretação Profética, aliás, 70 Semanas, e esse outro aqui, Estudos de Daniel. Isso daqui é um pedaço da série Darkon que já foi traduzida para o português.
não foi traduzido tudo ainda. Tudo ainda. Tá? Mas são materiais. Eu bebi disso daqui. É um bom começo, não é? Excelência, vou dizer uma coisa para você. São conteúdos profundos. Então você, com certeza, eu não tenho dúvidas, o Elton, na composição das suas 400 e tantas páginas, consultou em algum momento esse material. Sim ou não, Excelência? Naturalmente. Né? Naturalmente. Aliás, eu explico isso nas considerações iniciais do livro. Em nenhum momento eu faço citações a outros autores no livro. Mas eu explico por quê. O que não significa que eu não li tais autores. Eu explico por que eu não faço citação de outros autores, o que não significa que eu não li tais autores, né? E o leitor que quiser saber por quê, vai lá nas considerações iniciais do livro e vai encontrar a resposta. Adquira o livro, busque informações. Eu acredito que você vai ter respostas aí à altura para os questionamentos infundados aí levantados pelo André Reis e pelos seus seguidores. Pastor Gilberto, você tem as suas considerações finais? Eu estava mostrando somente os que falam sobre o livro de Daniel, né? Você resolveu, resolveu mostrar toda a coleção, mas tá ali atrás, ó, tá ali atrás, viu? Tá ali atrás. Certo. Isso aqui é água boa da mina, né? E aqui a gente bebe muita água, viu? Muita água, mais do que o recomendado. Pastor Elton, eu também quero lhe dar os parabéns. Parabéns. Obrigado. Deus te abençoe por esse material que você produziu. Eu ainda não parei para dar uma olhada, mas eu vou dar uma olhada com certeza. Eu vou querer fazer isso, tá? Vou fazer isso assim que eu só me desafogar um pouco das minhas atividades que eu tenho aqui nessas semanas. Eu imagino. Muita coisa para estudar e escrever, né? Rapaz, tem 2 artigos para entregar agora, até dia 30 de abril da pós-graduação de arqueologia. 2 artigos que vocês Eu imagino. 2 artigos. Pois é, mas deixei para depois. Olha, Elton, eu também quero parabenizar você. Foi realmente um trabalho. Eu já dei uma olhada, já baixei o meu material, já dei uma olhada. Eu não tive condições de ler as 400 e tantas páginas, mas eu fiz a pergunta justamente por isso, que eu já tinha visto. Eu disse, vale a pena fazer essa pergunta, só para que aquele que está acompanhando entenda. Não, nós temos um material de fato que foi bem pesquisado, foi bem fundamentado. Eu já dei uma olhada ali na parte inicial dele, inclusive no índice também. De fato é um material riquíssimo. Você precisa conhecer este material. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e vou deixar no link da descrição do meu vídeo para você já clicar direto e ir para o local onde você vai encontrar o livro do pastor Elton Queiroz sobre este assunto. Obrigado. Tá certo? Então eu acredito que vai ser uma bênção para você. Só um detalhe, eu não vi o livro em si, eu não vi ainda, não parei para olhar, mas eu vi umas notas que você andou escrevendo para contrapor as teorias do André Reis, né? Então, se o livro seguir a linha do que você escreveu para contrapor, em poucas palavras, meu amigo, gente, olha, por favor, corre atrás desse livro porque é espetacular, tá bem? É ou não é? Bênção pura. Eu que agradeço a vocês pelo espaço reservado para divulgar esse material. Se não fosse, nem eu e nem o pastor Eleazar estaria hoje aqui te ajudando no sentido de incentivar, no sentido de valorizar, no sentido de massificar a leitura desse livro. Nos nossos canais a gente sempre procura trazer o melhor. Quando eu vi que o livro foi lançado, eu disse, eu preciso fazer uma live com ele para que esse livro seja divulgado para o maior número de pessoas possível. É de fato um material de excelente qualidade. Conheço o Reginaldo, uma pessoa maravilhosa. Aproveito para mandar um abraço. Foi quem trabalhou aí provavelmente contigo na parte da revisão. Um cara muito humilde, um cara gente boa ali do Ceará, viu, Excelência? Você que está aí no Ceará. Aqui eu cuidando de 14 igrejas, ainda não tive o privilégio de ler o livro. Aqui nós temos o pastor Gilberto no Ceará, o pastor Eleazar no Maranhão e eu aqui no Pará, né? Olha aí, já na frequência praticamente. Elton, ora com a gente, Excelência, para a gente finalizar esse encontro, esse bate-papo. Sem dúvida. Então vou convidar vocês e os nossos telespectadores para fecharem os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá condições de conversarmos sobre assuntos importantes da tua palavra. Apesar de estarmos distantes uns dos outros, o Senhor conferiu ao homem sabedoria para desenvolver tecnologias que nos permitissem conversar, estudar e até pregar o Evangelho mesmo à distância.
Muito obrigado por estas bênçãos. Que os trabalhos do pastor Gilberto, do pastor Eleazar possam ser frutíferos e muitas outras pessoas continuem a aprender as verdades da tua palavra. Amém. Senhor Jesus, nos acompanhe, nos proteja, nos guarde e nos prepare para o teu breve retorno. Tudo isso nós te pedimos e já agradecemos em teu sagrado nome. Amém. Amém, amém. Um grande abraço, amigo. Deus te abençoe, viu? Abraço, amigos. Valeu, excelência. Deus abençoe. Bom ministério para todos nós. Amém. 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 Olá, amigo. Eu sou o pastor Gilberto Tais e eu vim aqui para te dar as boas-vindas ao nosso canal Fé ou Fideísmo. Esse canal existe para você, para levar até você conteúdo bíblico, teológico, arqueológico, mensagens inspiradoras que tocam o coração e que nos preparam para a eternidade. Portanto, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação das novas postagens do canal. Então, que Deus te abençoe e que o conteúdo deste canal possa enriquecer a sua vida.